média de 4 livros ao ano, menos do que os nossos vizinhos argentinos e chilenos, que leem cerca de 5 livros, e muito pouco se comparado aos índices de leitura de Portugal e Espanha, que vai de 8 a 10 livros. Ainda assim, o Brasil é um grande mercado consumidor, está entre os 10 maiores do mundo, e os eventos voltados à literatura, espalhados por todo o Brasil, atraem milhares de pessoas. No Caminhos da Reportagem de hoje, vamos percorrer os espaços do livro, as feiras, as bibliotecas e as livrarias. Também conhecer o Brasil que lê e as pessoas que se dedicam a divulgar o prazer pela leitura. No centro de São Paulo, Robson pedala uma bicicleta adaptada. Na Engenhoca, batizada de bicicloteca, ele carrega dezenas de livros para quem quiser ler. Basta parar numa esquina e as pessoas logo se aproximam. Sempre tem um título interessante, romance, livros de autoajuda e até uma gramática de inglês, que o Francisco decidiu levar. Estava precisando da gramática? Eu preciso. Eu hablo muito bueno lo castelhano, porém inglês não. É uma chance de poder estudar. Com certeza. A gente geralmente costuma dar algumas dicas de alguns livros, né? Que, por exemplo, A Cabana, que é um livro muito bom. O livro que me incentivou a esse projeto, que é o Revolução dos Bichos, de George Orwell. A Droga da Obediência, também um outro livro excelente, que eu acho que são livros que toda a comunidade tem que ler. Quem vê este gaúcho de 64 anos não imagina o que ele passou. Robson perdeu a família em um acidente e morou nas ruas de São Paulo durante 6 anos. Quando eu vim para São Paulo, aconteceu toda uma tragédia comigo e eu resolvi lutar pelo direito da população de rua. Para fazer essa luta, eu mandei um ofício para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município. Uma assessora da secretaria mandou um bilhete dizendo que primeiro eu tinha que aprender a escrever para depois fazer ofício. Aí eu resolvi então buscar as bibliotecas para procurar aperfeiçoar na leitura. Aí começou o meu interesse pela leitura, né? Aí foi onde comecei a ter aquela dificuldade em ter acesso aos livros. Porque quando eu me sentava numa biblioteca para ler, o pessoal que estava na mesa se levantava e não queria estar perto do morador de rua. Então essas dificuldades fez com que eu planejasse em criar a bicicloteca. Eu digo, não, vou ver se eu crio um projeto onde as pessoas não precisem, não tenha nenhuma burocracia para retirar um livro para ler. Eu digo que eu acho que o livro tem que ser acessível a todo ser humano. A ideia deu tão certo que já são 23 biciclotecas espalhadas pela capital paulista, no interior de São Paulo e até no Rio de Janeiro e na Bahia. Lá se vão 10 anos. Olha, a bicicloteca ela tem algumas histórias bem interessantes. A primeira vez que a gente foi na Praça da Sé, ela já estava conhecida pela população de rua. Aí ia passando 3 moradores de rua com uma garrafa de cachaça. Aí um disse, olha, leve vocês para beber, porque agora chegou a bicicloteca, eu não vou querer beber, eu vou querer ler um livro, que o livro vai me dar mais vantagem que eu beber. Aí passou a cachaça para o outro morador de rua, veio retirar um livro para ler. Esses são fatos que a bicicloteca tem, que marca a história dela, né? E muitos moradores de rua, de fato, começaram a estudar por causa deles. Depois toda a comunidade aceitou, hoje em dia advogados, juízes. Várias pessoas procuram a bicicloteca, né? Para Robson, não é exagero dizer que ler pode transformar a vida, e muitos brasileiros concordam com ele. A leitura é vista como fonte de conhecimento, possibilidade de melhorar na profissão, além de ser uma atividade prazerosa. Ainda assim, há apenas 88 milhões de leitores no país, pouco menos da metade da população. Zoara Faila é coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, um levantamento que, desde 2000, estuda o comportamento do leitor no país. Para conhecer melhor, sobre os hábitos de leitura do brasileiro, é importante a gente olhar para qualquer tipo de leitura, Então a pesquisa, além de perguntar
qual é o livro que se lê, também pergunta se ele lê revistas, se ele lê gibis, se ele lê textos na internet. Eu acho que toda a comunicação hoje se faz por meio da leitura, né? Como a gente falou, por meio das leituras aí nas redes, nos smartphones, né? Então a gente tem sim que considerar todas as leituras. Entre essas leituras você tem aquela leitura que é a leitura espontânea, que é a leitura de quem de fato gosta de ler, tem interesse pela leitura, e tem uma leitura que a gente chama de obrigatória, né? Que é aquela leitura que você lê para atender uma tarefa escolar, você lê porque a tua profissão está exigindo, você tem que se aperfeiçoar em alguma coisa. Da média de 4 livros por ano, apenas 2 são lidos inteiros. O primeiro motivo, na verdade, é falta de tempo. E aí é tal história, né? A gente precisa analisar as respostas, né? Porque quem diz falta de tempo, será que ele não acha tempo para ficar no Facebook, no WhatsApp, né? Então, dentro da falta de tempo, a gente tem, assim como você falou, a falta de interesse, né? Porque o tempo, a gente, quando tem muito interesse por alguma coisa, a gente cria, né, um momento. O interesse pela leitura também está relacionado à capacidade de compreensão de um texto. Infelizmente, somente 1 em cada 4 brasileiros dominam uma alfabetização plena e 3 em 4 compreendem aquilo que lê. Então, se a escola não cumpre primeiro com esse papel, que é essencial, que é o da compreensão leitora, né? Como é que ele vai ler um livro se ele não entende uma frase? Aquele que não domina a compreensão leitora, ele está sendo excluído, né, de uma série de decisões para a vida dele mesmo. Uma pessoa que tem dificuldade para entender mensagens, sejam elas escritas, sejam elas faladas, né? Porque eu acho que vai além da leitura, quem tem dificuldade de compreensão, né? Certamente ele não vai ter o direito de viver uma cidadania plena. Entre as razões apontadas pelos brasileiros para não ter lido mais, apenas 4% citam o preço do livro. A questão preço é pouco citada, né? E se a gente comparar o preço do livro com o que se gasta com o celular, né, com o que se gasta com manter mesmo a internet em casa, com um tênis, né? Então a gente, mais uma vez, percebe que não é uma questão de preço, mas sim de interesse. Platão diz, a primeira arte no ser humano é a descoberta da arte da leitura. Se ele for capaz de fazer essa descoberta, ele vai ser capaz de ser um bom cidadão ateniense e das cidades gregas. Excêntrico, falante, sempre com uma frase de um autor na ponta da língua. Evandro trabalhou boa parte da vida como pedreiro. Agora se veste de homem-livro. Capa e chapéu, cobertos de citações de quantos autores você puder imaginar. A vida é uma leitura, lendo tá. Sem leitura nada presta. Sem leitura nada presta. Com um carrinho feito de papelão e canos de PVC, ele percorre a Rua dos Romeiros, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, distribuindo gibis. Da minha experiência do dia a dia com as pessoas, e o livro é fantástico. Agora, tem alguns que não quer. Eu não perco tempo com quem não quer. Porque aí você não perde tempo. Você não perde tempo com quem não está, naquele momento, apto a receber um tesouro. Você tem que ir em busca daquele que quer receber. No futuro, aquele que não quis agora vai querer lá na frente. Evandro é inquieto, criativo. Transformou o Largo do Bicão, Praça da Vila da Penha, numa calçada da fama. São 257 estrelas com homenagens a pessoas famosas no Brasil e no mundo, sempre acompanhadas da citação de um escritor. Ele também criou a caixinha de leitura. Quando a nossa equipe foi à praça, Evandro nos contou que tinha colocado 18 gibis na caixinha logo pela manhã. Ao meio-dia, todos já tinham sido levados. Mas o grande projeto de Evandro é a Biblioteca Tobias Barreto. São mais de 55 mil livros neste espaço que ele lutou para construir.
com muita ousadia. Eu sonhei em pedir um projeto Niemeyer. E aí vi ele na televisão, aí apareceu o telefone, eu anotei e liguei. Aí a moça falou, e contei a história. Tínhamos 6.000 livros na garagem. Aí a moça falou, é melhor você falar isso direto com ele. Aí eu fiquei esperando meia hora ela atender. Aí a repórter, a entrevistadora que estava entrevistando ele, falou, esquecemos o Evandro, será que ele ainda está no ar? Ainda estava. Você vê, uma coisa divina, porque meia hora esperando. E o telefone, na linha não caiu. E aí quando eu falei, eu lembro que ele falou assim, é uma boa ideia. É disso que nosso povo precisa. O que você precisar, eu te ajudo. Aí eu raciocinei rápido, dinheiro não presta. Dinheiro não vale nada. Mas o que vale dele é um projeto. Aí eu pedi, ele falou, dou o projeto. Aí eu me toquei e falei, pois é, o projeto do senhor vai ser maravilhoso. Ele falou, maravilhoso é a ideia que você está executando. Isso aqui é um livro. Leia o livro. É disso que o nosso povo precisa. E deu o projeto. O gênio da arquitetura brasileira cumpriu a promessa e entregou o projeto do prédio antes do prazo. Hoje, Evandro se dedica a cuidar da biblioteca. O acervo é diverso. Há tesouros, como esta edição das 1001 Noites em Alemão Gótico, publicada em 1888. Nas estantes nós temos 17.000 livros. Mas temos uma sala aí embaixo com mais uns 50.000. Porque Lobato tem uma frase que ele diz assim, o livro tem que ser sentido e cheirado, aberto e lido. Aberto e lido é o que acrescentei, mas ele diz, o livro tem que ser sentido e cheirado. Realmente, você, e abre o livro. Abrir um livro não é só abrir, é um ritual. É um ritual de sensibilidade e de grandeza do buscar as maravilhas do livro. Ele ainda tem muitos planos. Espera usar o espaço da biblioteca para cursos voltados à comunidade. Nada parece impossível para este senhor, que aprendeu a ler aos 18 anos. A 840 quilômetros dali, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, uma menina de 10 anos também queria dividir com as pessoas o entusiasmo pela leitura. Ao percorrer as ruas recém-abertas do bairro Jardim Lealdade, a gente logo encontra um cartaz. É a fachada da biblioteca formando leitores. A biblioteca foi construída nos fundos da casa da família de Cassiane. Os visitantes passam pela área de serviço e pela cozinha antes de chegar ao cômodo. O espaço foi construído com a ajuda financeira de um empresário aqui de São José do Rio Preto. E os mais de 4.000 livros foram doados por pessoas de todo o Brasil. Olá, Cassiane. Tá tudo bem contigo? Tudo. Tudo bem? E o que você tá lendo aí? O Ano Inesquecível, da Paula Pimenta, Babi Duarte, Bruna Vieira e Thalita Rebouças. Tô lendo a história da Bruna Vieira. Sim. E você tá gostando? Tô, muito. E eu gostei da Paula Pimenta também e da Babi. Sim. E qual que você gostou mais? Por enquanto, né? Que ainda tá faltando o último texto da Thalita, né? Então, eu gostei de todos, assim. Só que o que eu mais gostei foi da Paula Pimenta, que é a minha escritora favorita. Todos os dias depois da escola, Cassiane vai para a biblioteca. Se divide entre a leitura e o cuidado com os livros. Todo o empréstimo é devidamente anotado num caderninho. As pessoas ficam à vontade para procurar o livro que elas desejam. E aí eu anoto tudo nesse meu caderno aqui, ó. Aqui tem mais de 4.000 livros. E eles são separados em ordem alfabética. Aqui começa aqui o A, o B. Estão tudo separado mesmo. Ali são gibis e livros infantis. Sim. Aqui são mais um pouco de livros infantis. E lá são as enciclopédias, os dicionários também. Sim. Coleções é ali. Então tá tudo bem separado mesmo. Às vezes sobra tarefa para a mãe. Não sei se ela falou pra você, se demora para entregar, ela faz eu ir na casa para ver o que tá acontecendo para pegar o livro. Desde o começo a gente apoiou ela, né, que ela sempre quis mesmo, eu não sei, sempre, desde quando ela começou, que ela aprendeu a ler, a escrever, ela sempre falava que queria ter uma biblioteca. Mas a gente nunca imaginava que fosse tão rápido, né, que ela ia conseguir. Tudo começou com um desafio em sala de aula. A professora e hoje amiga, Maria Cristina, incentivou os alunos a tomarem nota de todos os livros que lessem. Cassiane já tem mais de 500 na lista. Começou aos 7 anos de idade.
mas eu aprendi a ler aos 4 anos. Foi aí que eu entrei no 2º ano com a professora Maria Cristina. E aí ela incentivou todas as crianças da minha sala a lerem, a anotarem os livros que a gente escreve. Aí eu ganhei essa agenda da coordenadora da minha escola e eu comecei a anotar todos os livros que eu li. Cristina, quando você encontrou a Cassiane, né? O que você achou, assim, o que você viu nela que era diferente dos seus outros alunos? Então, a Cassiane foi minha aluna no 2º ano e eu sempre faço trabalho, a gente faz o trabalho de leitura na escola e mais ou menos no começo do ano, mais ou menos em março, a gente leva as crianças na biblioteca da escola para apresentar os livros e eles retiram esses livros e fica com eles uma semana para leitura. E o que me chamou a atenção na Cassiane é que ela pegou o livro e no outro dia ela já veio falar comigo: professora, eu amei esse livro, a história é muito bonita. Eu pedi para ela recontar a história para mim. E ela contou assim, com detalhes. E eu vi que os olhinhos dela já estavam brilhando. Eu já vi essa diferença. E ela pediu para que se ela pudesse pegar outros livros. Eu falei sim. E ela foi retirando um atrás do outro. E eu sempre peço para as crianças catalogar, pegar uma agendinha e colocar o livro, o título, o autor. E ela fez certinho. E ela cada vez mais aumentando. E as crianças vendo isso também começaram a ler. E foi aquela troca de experiência de leitura e contando a história. Então foi uma coisa assim. Ela povoou, ela compartilhou. Eu percebi que quando a gente lê, a gente ganha criatividade, melhora o nosso vocabulário, a gente melhora na escrita também. Então é tudo isso. Eu fico muito orgulhosa. Isso aí é a melhor recompensa que um professor pode ter. De ver porque a gente vai plantando as sementes, entendeu? Então, e essa semente que eu plantei, olha quantos frutos está dando, porque esse trabalho que ela faz, um trabalho social através da leitura, é tudo aquilo que o professor mais quer, entendeu? Porque a leitura é tudo na vida do ser humano. No próximo bloco, as feiras e festas do livro, eventos que reúnem milhares de pessoas, e o papel das bibliotecas e livrarias brasileiras no incentivo à leitura. A pessoa vem aqui, ela pode pegar o livro, pode levar para casa. Se quiser ler e devolver, pode, é o que a gente pede, né? Mas se não quiser também não tem problema, pode ficar em casa com o livro. Se quiser doar livros, pode trazer. Então, é um projeto de autogestão, né? A própria comunidade que cuida, gere essa instalação. O produtor cultural Lucas Rafael criou o projeto Refresque Ideias em 2014. É em Guará 2, cidade satélite de Brasília, que ele reaproveita geladeiras descartadas e as transforma em bibliotecas comunitárias. A geladeira, ela naturalmente é um produto, né, do nosso tempo, assim, da indústria para conservar coisas, né? E um grande lance é porque ela tem essa borracha que isola, né? A paixão pelos livros começou na infância, no ambiente familiar. Desde criança eu sempre fui muito influenciado pelos meus pais, pela minha mãe, né? Pelos meus avós. A gente tinha uma biblioteca em casa, então ela sempre está lendo. Por conta dessa influência, né? Por ser educador também, né? Eu resolvi doar alguns livros que eu tinha em casa e fazer essa instalação. As geladeiras são sempre grafitadas por artistas da comunidade para fortalecer a cultura local. Se você simplesmente instala uma geladeira aqui, as pessoas vão olhar e vão estranhar, mas o que é uma geladeira, né? É lixo. Mas se você faz uma pintura, você evita que alguém venha fazer um ato de pichação, né? Você evita que alguém venha, sei lá, depredar, dar uma voadora na geladeira. Então, por isso a importância do grafite, né? Dessa arte contemporânea nossa.
Eu sempre venho buscar livros aqui, Aventuras de Tintim já achei aqui, já achei poesia, já achei Anjos e Demônios, vários livros que o pessoal vem aqui e deixa simplesmente para outras pessoas terem o conhecimento. Das ruas para as bibliotecas, locais de conhecimento que têm a missão de preservar a memória da humanidade. E a Biblioteca Nacional é o melhor exemplo que temos deste conceito. Aqui há mais de 9 milhões de itens, entre livros, publicações e objetos históricos. E é também onde está o maior acervo de obras raras do Brasil. A Biblioteca Nacional ela é a primeira, né? Ela foi criada, ela é herdeira da Biblioteca Real Portuguesa, e ela foi criada em 1810. Portanto, ela é mais antiga que o próprio país. O país foi inventado em 1822, a biblioteca já estava estruturada. É uma biblioteca que veio para o Brasil com 60 mil exemplares, era uma das maiores bibliotecas do mundo naquela época. E quando a gente fez a independência e houve o reconhecimento em 1825, a biblioteca permaneceu no Brasil. Ela poderia ter sido devolvida para Portugal, mas houve uma decisão de começar o país com uma biblioteca. Essa biblioteca, ao longo do tempo, ela que era uma biblioteca europeia, era representativa da cultura europeia do século XVIII, início do XIX, ela vai se abrasileirando ao longo do tempo, que ela vai incorporando coleções, doações de colecionadores, de bibliófilos, grandes bibliotecas, né? E a partir do século XX, com a lei do depósito legal, que determina que todo livro publicado no Brasil, um exemplar tem que ser depositado na Biblioteca Nacional, ela se consolida como biblioteca nacional, apesar disso, tendo um núcleo europeu e internacional muito forte. Mas ela se nacionaliza quando ela passa a ser a guardiã da bibliografia nacional. Isso é que dá o caráter especial dela. Eu acho que por muito tempo a biblioteca teve um papel fundamental, que é o guardião mesmo, né? O guardião de tudo que a humanidade produziu como conhecimento. Isso foi fundamental. A gente só tem hoje a possibilidade de resgatar toda a história da humanidade, tudo que a humanidade produziu, por conta de bibliotecas que vêm desde Alexandria e que tiveram esse papel, de guarda, de preservar. Então é uma ponta fundamental do sistema de estímulo à leitura em qualquer país. Tanto é que nos países avançados a quantidade de bibliotecas públicas é inacreditável, por quarteirão, por bairro, porque entende-se que é a ponta de captação de leituras e de formação do hábito de leitura. Há 6.102 bibliotecas públicas em todo o país. Os estudantes são os que mais frequentam. Mas os números preocupam. A última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil mostrou que 75% dos brasileiros nunca visitaram uma biblioteca. O desafio é atrair esse público. Nós aqui estamos enfrentando essa dualidade, quer dizer, guardar e dar a ver, de várias maneiras. Uma delas é apostar nas plataformas digitais, quer dizer, criar bibliotecas digitais. As primeiras iniciativas de bibliotecas digitais surgem na década de 1990 com a popularização da internet. Em 2006, a maior biblioteca pública do país passa a disponibilizar seu acervo online. A BN Digital é um recurso fantástico para divulgação desse acervo e acesso desse acervo. Na hemeroteca você tem uma quantidade imensa de jornais também disponíveis para pesquisa. Então a gente está vivendo esse momento em que a biblioteca é intensamente acessada pelo pesquisador que está fora, do nosso prédio. E as pessoas até confundem um pouco isso quando vem à biblioteca, os espaços de consulta mais esvaziados. Na verdade, isso não quer dizer que a biblioteca esteja atendendo ao menor número de pesquisadores. Nós estamos atendendo a um número cada vez maior de pesquisadores, só que através dessas novas tecnologias que permitem que a gente faça esse milagre, Todo mundo pode folhear, por exemplo, uma Bíblia de Bogúncia, as coleções das gravuras raras da biblioteca, tudo isso agora está disponibilizado para todo mundo. É uma mudança que acompanha, quer dizer, os recursos que a gente tem, que são inventados, são criados, e que ajuda a biblioteca a ir para a rua, quer dizer, essencialmente ela não muda, porque a biblioteca é fundamentalmente o esforço de trabalho que a gente tem aqui para manter as coleções. O que a gente tem é um acréscimo a isso de novas linguagens, novos modelos, novas teorias, novas ideias,
e novas tecnologias também. As novas tecnologias obrigam as bibliotecas a se adaptarem. Aliás, as novas tecnologias encontram nas bibliotecas assim, um solo fértil para se expandirem, né? Porque a gente tem que estar muito atento, a gente tem que estar nessa vanguarda. A gente vai mudando, mantendo a biblioteca e mudando ao mesmo tempo, são as duas coisas. Né? Função dela. E com a preocupação política, né? Política no sentido de qual é a política de organização disso, de fazê-la cada vez mais aberta. Combater o espírito de guarda excessiva. Quer dizer, guardar, proteger, garantir a segurança, preservar, restaurar, isso aí não se discute. Mas para quê? Né? Para que nós fazemos isso? Né? Para as pessoas consultarem, para as pessoas, exatamente. Na capital paulista, o local onde funcionou durante muito tempo o maior presídio do Brasil, o Carandiru, hoje abriga a Biblioteca de São Paulo, construída no Parque da Juventude. Criada em 2010, ela foi inspirada no conceito de Biblioteca Parque. O modelo busca aproximar os livros do público, até então distante do hábito de leitura. Desenvolvimento social e enfrentamento à violência urbana. Foi com esses dois objetivos que surgiram as bibliotecas Parque nas cidades de Medellín e Bogotá. O investimento foi capaz de reduzir os altos índices de criminalidade da região. Inspirada na experiência colombiana, o estado do Rio de Janeiro abriga atualmente 4 bibliotecas Parque. Na Rocinha, zona sul da cidade, em Manguinhos, na zona norte, e no município de Niterói, na região metropolitana. Próxima à Central do Brasil, fica a Biblioteca Parque Estadual. Com aproximadamente 200 mil títulos, ela recebe cerca de 35 mil visitantes por mês e 27 mil pessoas têm cadastro para fazer empréstimos. Criada em 1873, foi fundada por Dom Pedro II e reinaugurada em 2014, após uma grande reestruturação. Foi uma transformação assim, excelente, e ela vem dentro de uma forma mais democrática, né? Ela democratizou a informação e isso é interessante. Eu saio do trabalho, aí venho aqui na biblioteca, assistir os filmes, ler uns livros, que é muito bom. É muito bom, uma coisa que é do povo. Essa biblioteca aqui, ela desmistifica essa barreira, né, que se possa ter de chegar ao conhecimento, de chegar, né, a poder ler de várias formas, de diversas formas possíveis. Eu quase não tinha o hábito de leitura porque não tem. Acho que quase na rua, em todos os cantos, quase não tem uma coisa para nós ler, para nós levar um livrozinho para casa, ler o livro e ficar, sabe como? Muito bom. Aqui, além de ler, é possível assistir a filmes, ver uma exposição, participar de cursos, acessar um espaço multimídia ou apenas tomar um café e até mesmo descansar num espaço reservado para o ócio. Assim como as grandes instituições internacionais, a biblioteca oferece audiolivros, livros digitais e em braille, lente de aumento eletrônica, teclados adaptados e outros recursos de ponta para pessoas com deficiência. Essa preocupação de se adequar à comunidade que a biblioteca atende, de ser mais parceira, de estar mais aberta, isso é uma conquista assim, que foi gradual, né? Essa conscientização, tanto do público quanto dos próprios servidores, das próprias bibliotecárias, do pessoal que trabalha nessas bibliotecas. Então eu acho muito bom isso, você ver uma parceria cada vez maior entre as bibliotecas e as comunidades. Foi-se o tempo em que você esperava que a comunidade viesse até você. Você hoje vai atrás dessa comunidade, né? Mas essas bibliotecas não são uma realidade em grande parte do país. Há mais de 6 mil instituições públicas, uma média de uma biblioteca para cada 33 mil habitantes. Nesse vazio, as livrarias das grandes capitais ganharam espaço.
Logo na entrada, os lançamentos disputam a atenção dos visitantes. Eles estão ao alcance da mão para serem folheados. A livraria hoje é mais do que um local de compras. É o espaço em que as pessoas têm contato com os livros. Elas podem se sentar para ler, pesquisar novos autores e experimentar o livro antes de levá-lo para casa. A livraria hoje é uma espécie de biblioteca, porque aqui é muito comum, você vê todas essas poltronas aqui, tem gente sentada lendo livro. Então as livrarias têm feito esse papel de biblioteca com a vantagem que você ainda pode comprar o livro e levar para casa. A forma como os livros estão expostos, a forma como eles estão bem iluminados, a forma como tem uma musiquinha gostosa e um convite para sentar numa poltrona e para tomar um café, para você encontrar amigos. Isso faz com que é óbvio que esse o grande papel de inclusão, né, da população ao mundo da leitura, ao mundo da cultura, isso é uma coisa que é uma política de governo, uma política educacional, mas as livrarias têm um papel e elas estão fazendo isso muito bem. Você acha que, de uma certa forma, uma livraria nesse formato, ela substitui um pouco o que a gente fazia antes numa biblioteca, por exemplo? Talvez, né? Porque esse fetiche da compra, né, tá aí no inconsciente das pessoas, né? Mas isso, com um livro, né, acho que você está adquirindo um conhecimento, é muito interessante você... Aí isso atrai, né, as pessoas a virem aqui, essa coisa às vezes da compra, acaba atraindo para uma coisa só de um encontro, né, casual, você vê, como você disse, numa biblioteca, você pega, dá uma lida, não necessariamente compra, vai, depois volta, dá mais uma namorada nele e tal. A gente brinca, o espetáculo do encontro do livro com o leitor, né? Isso é muito bonito, isso se dá nas livrarias, que hoje estão com essa característica de proporcionar esse ambiente, né? Esse espaço físico, ele é muito gostoso, né? Para quem gosta de ler, para quem... Tudo bem, você pode entrar na internet e procurar qual é o último lançamento. Mas uma coisa é você ir na internet, olhar o último lançamento, uma resenha, quem é o autor. Outra é você ir na livraria, abrir o livro, né? Manusear esse livro, olhar para as orelhas e fazer uma leitura, né? Sentar num sofá, que hoje as livrarias possibilitam isso, ler um trecho do livro. É um contato e um prazer muito diferente. Então, eu acho que esses espaços gostosos, lúdicos, atraentes, eles têm um papel, sim, nessa venda de livro, né? Nesse comércio e nessa aproximação do leitor com o livro, né? No próximo bloco, as novas gerações de leitores e o futuro do livro com as plataformas digitais. O livro é o personagem principal de uma série de encontros que movimenta a economia de pequenas cidades em todo o Brasil. No último ano, foram cerca de 300 eventos literários, entre feiras, circuitos e salões de livro. Eles ganharam espaço na última década e hoje são vistos como uma forma de incentivo à leitura. O objetivo das festas literárias é um objetivo de conteúdo, é de aproximação do autor com o leitor. O que é bacana é que elas transcendem o espaço específico, né? Porque elas estão na mídia. Sem dúvida, né? Essas grandes festas, né? Da literatura, do livro, isso contagia. Aceita nada, com todos. Obrigada às livrarias. E aqui eu pergunto, nasceram os fados? A feira mais conhecida atualmente é a Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Desde 2003, ela já trouxe ao Brasil autores renomados como Eric Hobsbawm, Robert Crumb e Paul Auster. Em 2015, reuniu cerca de 25 mil visitantes. Não à toa, é considerada a mais importante da América Latina.
Eu acho que é uma conquista do Brasil, da cultura brasileira, de ter um grande espaço nobre da literatura brasileira, da literatura estrangeira, do debate intelectual, e um debate que é feito de maneira agradável. A Flip teve esse mérito assim, dela ser um agente divulgador, glamourizador do livro como nenhum outro. É muito legal, porque tem a ver com cultura, com música e acho que é muito legal. Eu também gostei muito das atividades para as crianças, assim, né? Que tem uma parte muito legal para as crianças, os bonecos, né? Então, assim, da leitura para instigar mesmo as crianças à leitura. Além da programação principal, eventos paralelos tentam ampliar o alcance do encontro. Na última edição, autores convidados para a Flip visitaram escolas da rede pública da região. É uma forma de aproximar os livros de quem tem menos acesso a eles. Para chegar ao Saco do Mamanguá, onde vivem comunidades caiçaras, o escritor João Carrascosa saiu ainda de madrugada do centro de Paraty. O único acesso é de barco. Na escola, os alunos o esperavam com trabalhos inspirados nos livros O Prendedor de Sonhos e O Homem que Lia as Pessoas. O que você achou da visita do escritor aqui na escola? Achei que foi bom, porque é a primeira vez. É a primeira vez. E você já tinha conhecido algum escritor de perto? Já tinha ido lá na Flip? Já tinha conhecido alguém assim? Não. Você já tinha lido algum livro dele? Já li 2. E o que você achou? Achei muito bom, legal. O que você mais gostou? Assim, qual livro que você mais gostou? Foi O Prendedor de Sonhos, que eu mais gostei. Foi um momento inesperado, mas muito sublime, né? Muito bonito, porque a gente foi para o encontro com alunos de uma escola, um lugar tão distante que você não imagina que seu livro vai chegar lá, mas ele chegou e as crianças leram e as crianças se alimentaram do livro, te retornando com ideias sobre a história, com objetos artísticos relacionados à história. Enfim, ela criou um novo texto também, né? Mas um novo texto dentro da vida delas. E é importante para a gente ver, né? O quanto que também há de disposição e por vezes de sacrifício para ir em encontro ao mundo da literatura, não só, mas também, sobretudo, maior, o mundo da educação. No interior de Minas Gerais, o Festival Literário de Araxá, o FLI Araxá, está somente na 4ª edição, mas no último ano já recebeu mais de 15 mil pessoas. Para mim é um privilégio, assim, estar em contato com o leitor diretamente, porque eu venho de uma geração que está muito na internet e meu livro passou a ser conhecido por causa da internet também. Então é para mostrar para o leitor que eu existo e para os leitores me provarem que eles existem também. Então é uma troca real, assim. Por isso que eu gosto muito de estar presente nesses eventos literários que são fundamentais para a cultura e para a sobrevivência da literatura no Brasil e no mundo, assim. Hoje, mais do que nunca, eu vejo a necessidade da gente poder levar a literatura, levar as pessoas a ler, levar as pessoas a aprender. Quanto mais a gente fizer isso, melhor para esse nosso Brasil, melhor para esse mundo. E a gente veio aqui falar que a gente adora ler, que a gente adora escrever e que quanto mais a gente fizer isso, melhor para a gente. E eu acho que o FLI Araxá é um exemplo aí que tem que espalhar, pois FLI em tudo quanto é lugar. A história das feiras literárias no Brasil começa na década de 1950, inspirada na tradição europeia. Mas só em 1961 é realizada em São Paulo a primeira Bienal do Livro. No Rio, a primeira Bienal aconteceu em 1983, nos salões do Copacabana Palace. Desde 1987, o palco desta festa é o Centro de Convenções Rio Centro. O
O evento costuma atrair uma multidão que percorre os pavilhões em meio a centenas de estantes de editoras e livrarias. Na última edição, foram mais de 670 mil visitantes, num espaço de 80 mil metros quadrados. Super interessante. Cada estande que entra, dá vontade de comprar cada vez mais. Foi uma experiência incrível, a cada estande que eu entro é assim, uma surpresa. No final dos anos 1990, a Bienal passou a investir na programação cultural, com a criação de encontros para debate, como o Café Literário. A iniciativa deu resultado. Na última Bienal, foram pelo menos 7 espaços dedicados a um público que quer ficar mais perto do seu autor preferido. Na verdade, eu não sei se foi a Bienal que mudou sua cara, ou se foi a cara do leitor que mudou e acabou empurrando a Bienal para se abrir para novos eventos. Você tem um showroom de todos os editores, com seus catálogos, os grandes autores. Hoje em dia você tem os autores celebridades que atraem multidões de pessoas. Isso eu acho inacreditável. Quer dizer, eu acho que assim, é um momento de revigoração, de você estar lá junto com o leitor, você ficar dentro do teu stand, vendo as pessoas manuseando, pegando, comentando. Né? A gente fica aqui no nosso escritório tentando adivinhar o que as pessoas querem ler e de repente você tem essa oportunidade de ver isso acontecendo. Na Bienal, a forma como os livros são expostos e a presença de autores famosos encantam sobretudo os novos leitores. Eu costumo dizer que numa Bienal o livro é o personagem principal, né? É a festa do livro. E uma criança que entra nesse ambiente, né, ela vai sentir que livro é importante. Né? Vai ficar isso na memória dela. Ter uma festa, ter um espaço como esse, todo mundo aqui, né, festejando o livro. Então, né, eu acho que aquela ideia, livro é chato, livro é ruim, livro é tarefa escolar, é possível que nesse ambiente se quebre e ele perceba que, essa criança perceba que livro não é só isso. O público é diversificado de todas as idades, mas a maioria dos visitantes da Bienal hoje, 56% deles, tem entre 15 e 29 anos. Nos corredores, muitos jovens com a expectativa de encontrar o escritor favorito. Filas enormes para as sessões de autógrafos com autores infanto-juvenis. Estas meninas esperavam a vez de encontrar Paula Pimenta. Ai, estou muito empolgada. E o que você mais gosta? Tudo. Ela escreve assim do jeito fácil pra gente entender. Eu amo os livros dela. Por causa dela eu comecei a ler mais, romance. Eu comecei a gostar mais de livro. Eu gostava antes, mas por causa dela que eu me apaixonei de verdade por livro. Quantos livros você já leu dela? Todos. Todos. E você como autora celebridade, né? Você atrai uma multidão como, né, um artista de rock, né? Como é que você se sente nessa posição? Eu me sinto muito honrada. Eu acho que isso é muito gratificante, saber que tanta gente está começando a ler por causa dos meus livros. Né? Eu recebo, assim, todos os dias recados nas redes sociais ou e-mails falando: eu odiava ler até ler o seu livro. Então acho que essa é o maior retorno que um autor pode querer, isso, saber que está formando novos leitores. A escritora mineira é um dos fenômenos editoriais infanto-juvenis. Ela tem 13 livros publicados, mais de 900 mil exemplares vendidos. Eu acho que está ocorrendo um boom mesmo dessa literatura juvenil. Eu acho que os jovens estão descobrindo que ler é gostoso. Tinha, sim, um certo preconceito, porque as pessoas cresciam achando que ler era chato porque era obrigatório para a escola. Existia essa crença. Eu acho que é isso que é o erro. As pessoas têm que realmente descobrir o gosto pela leitura na infância, na adolescência, porque não é depois de adulto que vai adquirir. Isso é raro quando isso acontece. Os fãs acompanham a escritora nas redes sociais. Ela usa as ferramentas digitais como um termômetro para as histórias. Eu fico sabendo o que eles gostaram, o que eles querem, sabe? Então eu acho que é um retorno, é uma troca dos dois lados, tanto para o autor quanto para o leitor. As redes sociais ajudam muito, porque o contato é direto. Como agora eu sei o que elas gostam e o que elas não gostam imediatamente, né? Isso, de certa forma, mesmo inconscientemente, acaba alterando os meus próximos livros.
Uma aposta das editoras na última Bienal foram os espaços voltados para os livros digitais, mesmo com o mercado ainda tímido. 82% dos leitores nunca leram um e-book. Tem um lado que eu acho fascinante, que vem com livro, com e-book, com livro digital, que é o acesso, né? Eu acho que ele facilita muito o acesso, né? Se a gente pensar, por exemplo, em quem está estudando, né? Nos universitários, eu acho que a possibilidade de você levar uma biblioteca para estudar dentro de um pendrive, de um tablet, quer dizer, isso é incrível. A grande revolução do livro digital é acesso. Porque você tem 3 tipos de acesso aí. Primeiro, o acesso geográfico. Para você ter uma ideia, um livro demora do Rio de Janeiro, quando uma editora manda para uma livraria em Brasília, chega a demorar 1 semana para chegar. Assim, isso 2 grandes capitais. Então você tem um acesso geográfico. Em 30 segundos você baixa um livro e você consegue ler na hora, né? Segundo, acesso econômico. O livro digital é mais barato que o livro físico. E o terceiro é o acesso para quem tem dificuldade de leitura. E um livro digital é muito fácil você aumentar a letra, então você gera esse acesso também. A questão de gostar mais da leitura em suporte papel, suporte digital, também eu acho que é alguma coisa que tem muito a ver com essa familiaridade com a tecnologia ou não. Né? Então, se você olhar para a população mais adulta, ela vai dizer, eu gosto do cheiro do papel, eu gosto de folhear, eu gosto de anotar, eu gosto de sentir o peso do livro. Né? Então, tem uma relação quase que afetiva com esse objeto livro, né? Quase que eu preciso ter a posse dele para eu sentir que ele é meu objeto de leitura, né? E quem tem essa facilidade mais com a tecnologia, eu acho que vai sentir mais prazer em ter essa possibilidade de marcar, de gravar o que leu, de guardar no seu arquivo. Quando surgiu o livro digital, tinha muita gente que dizia vai acabar com o livro físico. Enfim, era um certo exagero. O importante, principalmente para os editores, é oferecer todos os formatos possíveis para os leitores, para que eles possam acessar da forma que eles querem. Entre leitores e autores, a resistência aos livros digitais ainda é grande. Eu acho que adolescentes, especialmente, tem essa coisa com o livro, esse carinho com o livro que eles gostam mesmo. Eu também, como leitora, sou assim. Quando eu gosto muito de um livro, eu gosto de ver na minha estante, colorido, assim, sabe? Até leio livros digitais, mas eu acho que não tem nem a metade da graça de ler um livro físico. Eu sou dos anos 80, então eu prefiro o livro, né, a obra em si, do que digital. Não consegui ainda adotar, quem sabe, né, daqui a alguns anos eu adote essa tecnologia, né, fica mais fácil, mas eu ainda prefiro o tradicional do livro, né, a obra mesmo em si. Estimular o hábito de ler em qualquer plataforma é uma responsabilidade não só de pais e familiares. A última pesquisa do Instituto ProLivro mostrou que os professores passaram a ser os principais incentivadores da leitura entre crianças e jovens. Pequenas ações individuais que mostramos aqui são importantes, mas a participação do governo é fundamental para nos tornarmos um país de leitores. O Plano Nacional do Livro e da Leitura é fruto de um debate que envolveu representantes de toda a cadeia produtiva do livro entre 2005 e 2006. Desde 2011, suas diretrizes norteiam as políticas públicas voltadas para a leitura. Nós entendemos que qualquer superação do nosso atraso na área da leitura só vai ser possível se tivermos como um dos alicerces a cultura e a educação trabalhando em conjunto. Não basta apenas alfabetizar na escola. Nós temos que continuar a leitura em todos os ambientes sociais em que o ser humano, o brasileiro, está. Só o Estado brasileiro não tem como segurar também essa tarefa. É dele, claro, a principal obrigação. Mas mais do que no Estado, nós vamos contar com a sociedade. Se eu sei ler, se eu sei dar o sentido às palavras, se eu entendo o conjunto das coisas, eu vou ser um cidadão melhor para reivindicar o meu direito. Eu espero que os governos, tanto o governo federal quanto os governos estaduais e os governos municipais, percebam a função estratégica da leitura e de tudo isso que nós estamos falando aqui para o desenvolvimento da sua cidade, do seu estado e do país.